rei vem vindo, o rei está vindo, o rei vem vindo, o rei está vindo, o rei vem vindo, o rei está vindo. Bem-aventurado quem vigia a vinda do rei, bem-aventurado quem guarda a vinda do rei, bem-aventurado quem está com os olhos abertos, vigiando, prestando atenção, observando, atento aos sinais da vinda do rei. O rei está vindo, o rei está chegando. É realmente verdade, é realmente verdade. Realmente, depois dos 6.000 anos, cumpriria a semana de Daniel. É isso mesmo que está acontecendo. Já passou os 6.000 anos, já está se cumprindo a semana de Daniel. 3 anos e meio do Espírito Santo. E quando passar os 3 anos e meio do Espírito Santo, acontece o arrebatamento da igreja. A irmã está certa. A irmã não vai dizer o dia nem a hora, porque isso não é permitido a ninguém saber, porque ele vem como ladrão na noite. Então a noiva será arrebatada sem ela saber. Ela não vai saber, ela não vai ter noção de quando vai ser arrebatada no período desses 3 anos e meio. Ela não tem noção. Então o Espírito Santo alerta. A segurança é a palavra, é vigiar na palavra, é ficar na palavra, é não sair da palavra. Por nada sair da palavra. Quando o Espírito Santo chegou, o Espírito Santo dizia: o tempo está curto, o tempo se encurta. E se aparecer pessoas aqui, é possível que não dê mais tempo nascer de novo, porque o novo nascimento depende da pessoa, não depende do Espírito Santo, depende da obediência à palavra, depende de como ela vai aceitar a palavra, como ela vai crer na palavra e como ela vai obedecer para ela nascer de novo. Então, quanto mais ela ficar sem obedecer, mais demora o novo nascimento dela. Quanto mais ela atrasar na obediência, mais ela vai ficar para trás, mais ela vai ficar fazendo demorar o novo nascimento dela. E o Espírito Santo só vai levar os que nasceram de novo, porque o arrebatamento é para os que nasceram de novo. Os que não nasceram de novo, eles ficarão para trás. E eles ficarão com quem? Nos 3 anos e meio do anticristo. Então eles vão dar a vida para ser salvo. O tempo da graça é com o Espírito Santo. A palavra, obedece a palavra e a palavra trabalha pela pessoa, capacitando ela a obedecer a palavra. Se ela não obedece a palavra, então ela vai ficar com o tempo do anticristo e aí ela não vai mais nascer de novo. Ela não precisa mais nascer de novo. Ela vai dar a vida. Ela vai dar a vida para ser salva. Então os carnais que ficarem com o anticristo, eles vão sofrer perseguições. Eles vão ser perseguidos. Porque o anticristo, que é o Satanás e os demônios, eles vão fazer o possível e impossível para essa pessoa negar a salvação dela, que é negar a fé em Yahushua. Então, se ela não aguentar a perseguição, ela não aguentar o sofrimento, ela não aguentar a tortura, e ela negar a fé, negar a salvação, negar o seu Salvador, então ela perde a salvação. Aquele que passar o que passar, que o anticristo, que é o Satanás e os demônios, fizer o que quiser com ela, e ela morrer assumindo a fé, ela entregar a vida, porque ela tem consciência de uma vida eterna, e ela sabe porque ela está morrendo, então ela é salva, porque simplesmente ela entregou a vida na carne, ali naquele momento, e quando o corpo dela morre, o espírito dela é recolhido pelos anjos. Então é assim a salvação do carnal. Mas os que nascer de novo aqui no propósito do Espírito Santo, no período do Espírito Santo, esses são do tempo da graça. A graça é a palavra, não é a pessoa que vai morrer para ser salva, na questão a morte física. É a morte da carne, aonde ela vai morrer a natureza dela, a natureza terrena, e ela vai ter um novo nascimento, onde ela vai se tornar uma pessoa espiritual. Então esse é o tempo da graça. O tempo da carne, a salvação na carne, dando a vida na carne, é o tempo do anticristo. Esse tempo é para os que ficarem, que não subirem no arrebatamento. E realmente, o que está acontecendo é isso mesmo. A guerra de Gog e Magog, é isso mesmo. As pessoas estão aí se batendo uma nas outras,
com interpretação daqui, interpretação dali, interpretação da acolá, mas quando os que têm o Espírito Santo ouve os que têm lá suas interpretações, o Espírito Santo mostra a verdade e fala o que realmente está acontecendo. Quando Israel era escravo no Egito, o pai foi lá libertar Israel e o pai fez prodígio, fez proezas e milagres para mostrar que ele é Deus, diante dos deuses da época. Então ele libertou o seu povo e foi provado que ele é Deus. Agora, nos finais dos tempos, realmente, ele vai de novo vir mostrando quem é Deus. E realmente, Israel vai ser o foco, Israel vai ser o alvo, porque ele vai vir para libertar Israel, ele vai vir para salvar Israel. Então, na condição de salvar Israel, salvará os carnais também, porque Israel é o salvo também na carne. Então, o que vai acontecer? As nações vão se dividir, porque o Pai não fala de países. O Pai fala de regiões, territórios. Então, o povo vai se dividir. Eles vão se dividir em dois grupos, que é o grupo do norte e o grupo do sul, que o Pai fala rei do norte, rei do sul. E eles vão se aliar. O pessoal do sul vai se aliar com o pessoal do sul, o pessoal do norte com o pessoal do norte. E eles vão se aliar numa condição a qual uma parte vai ser a favor de Israel, outra parte vai ser contra Israel. E nesse contra e nesse a favor, eles se aliam, cada um o seu bando para o seu lado, contra Israel. E a favor de Israel. Aí o que acontece? Não é o Pai que vem de novo libertar Israel, não é o Pai que vem de novo salvar Israel, mas só que os que não entendem, que vão pela interpretação por capítulo e versículo, título e subtítulo, aonde a palavra está toda cortada, aonde foi o plano do anticristo para criar a apostasia. Os que leem assim no plano do anticristo, eles não compreendem, eles não entendem. Eles acham que o Pai vai vir salvar Israel, vai acabar com a guerra, para Israel sair vitorioso, Israel sair vencedor, como antigamente no Velho Testamento, que nações eram derrotadas nas guerras, para o Pai livrar Israel. Mas hoje o livramento não é carnal. Hoje o livramento não é na carne. É a salvação de Israel. Então Israel vai ser salva assim. E realmente, o Pai depois manda fogo nessa terra. E é onde eles vão explodir as suas bombas. Que é eles mesmos que vão colocar fogo na terra. Porque o lago de fogo já está preparado. Então depois o Pai vem. Primeiro a igreja é arrebatada, a noiva. Não está falando de crentes carnais, a noiva. A noiva é os que se purificaram e se limparam do pecado. Os que viviam em obediência à palavra, é a noiva. Então esses são os que vão subir, que são os que terão o livramento da grande aflição que vai haver na terra. Então a noiva que vai subir é os que serão livrados da grande aflição. A grande aflição, nada mais, nada menos que a guerra. Tem coisa pior que uma guerra com bombas nucleares, tem coisa pior que isso. Poderia existir uma aflição maior que essa? Alguém tem noção do que é o poder de uma bomba nuclear? Eles soltam em algum país e vai atingir várias partes do mundo, e mais outra em outro país, e mais outra em outro país. O que vai acontecer com explosões de mais bombas? Então essa é a grande aflição, a terceira guerra mundial. Então realmente a guerra já está em andamento e eles já estão se movimentando nas suas divisões. Quem vai ficar a favor de Israel, quem vai ficar contra Israel. Então esse a favor e esse contra Israel são aí os dois povos, rei do sul e rei do norte. Então são eles. Quando eles leem a palavra, eles não entendem exatamente o que quer dizer, mas o Espírito Santo entende. Então essa divisão dos povos aí, é essa questão aí do Gog e Magog. É a questão do rei do norte e a questão do rei do sul.
os que ficarão a favor de Israel e os que ficarão contra Israel. E ao mesmo tempo todos estão contra Israel. É apenas uma forma da guerra acontecer. E Israel ser o alvo da guerra. Então, quando Israel for realmente naquela condição que vão querer exterminar Israel, eliminar Israel, então o Pai vem e entra com salvação, que é a salvação eterna. Não é a salvação na carne. Dá a vitória na guerra para Israel e a vida continuar nesse mundo. E a vida segue nessa terra. Não, essa terceira guerra mundial é o fim desse mundo, é o fim da terra, é o juízo do Pai chegando, é o Pai vindo resolver com essa terra, é o Pai vindo resolver com esse mundo, é o Pai trazendo a salvação, é o Pai trazendo a libertação desse corpo de carne, a salvação desse corpo de carne, a salvação dessa vida terrena, essa vida na terra, os quais que aceitaram a salvação em Yahushua, foram arrebatados, sejam os que ficaram, aceitaram a salvação em Yahushua, mas eles foram desleixados, eles foram despreocupados, eles não se importaram com a sua salvação, seja a forma que for, aceitaram a salvação em Yahushua. Então, quando o Pai vier nessa terra, é para resolver a salvação deles, a salvação espiritual, a salvação eterna. Não é mais que o Pai vai salvar nada nessa terra, que o Pai vai livrar Israel nessa terra, que o Pai vai implantar um milênio nessa terra. Isso tudo é a questão da interpretação. Isso tudo é a questão dos interpretadores da palavra. Não existe milênio. E Yahushua não vai montar nada aqui. Não vai montar reino nenhum aqui. O milênio é agora. O que Yahushua está resolvendo é a salvação no espírito. É o reinado espiritual. O milênio é esse. E Yahushua não vem reinar na carne aqui. Ele não vem ser nenhum rei nessa terra. Ele não vem fazer nada aqui. Ele não vem resolver nada aqui. Não existe essa questão de Yahushua voltar na terra para reinar aqui um milênio. Os interpretadores da palavra é que não entendem, não compreendem. O Espírito Santo não revelou nada para eles. Eles estão achando, eles estão comparando versículo com versículo. A palavra não é para ser lida por versículo. A palavra não é para ser lida por capítulo. A palavra é para ser lida por inteiro. E ter do Espírito Santo a compreensão de tudo que está falando. E quando não tiver a compreensão, vai ter a revelação do que realmente está escrito. Então ninguém tem condição ou capacidade de entender a palavra, porque a palavra se discerne espiritualmente. A mente natural não tem capacidade para entender a palavra do Eterno, porque a palavra do Pai é espiritual. Então só vai ter revelação da palavra uma pessoa espiritual. E ainda não é nem pelo fato dela ser espiritual. É o Espírito Santo revelar a ela pelo fato dela ser espiritual. E pelo fato dela ter o Espírito Santo. Então é o Espírito Santo quem abre a palavra. É o Espírito Santo quem revela a palavra. Então quem anda com interpretação aí é entendimento próprio de cada um. É por isso que cada um tem o seu. Cada um interpreta do seu jeito, pulando versículo por versículo. A palavra não é para ser lida pulada versículo por versículo. Quem lê a palavra pulando versículo por versículo não vai entender pelo Espírito Santo, vai entender pelo Espírito de interpretação. Então esse Espírito de interpretação não é o Espírito Santo, não está entendendo a palavra da forma correta. Então a salvação que o Pai vai dar para Israel não é de vencer a guerra e Israel continua nessa terra e está tudo bem e a vida continua. A salvação que ele vai dar para Israel é a salvação eterna, é a salvação da vida eterna. Quando o Pai vier interferir nesse mundo a favor de Israel, é para a salvação eterna, é para a vida eterna. Não é para uma salvação dessa carne, não é para Israel continuar nessa vida, nessa terra. Porque o Pai não anda mais nos planos da velha aliança com Israel. O Pai não anda mais nos planos da velha aliança com Israel, aonde o Pai ia lá e guerreava as guerras de Israel e dava vitória a Israel. Quando o Pai vivia assim com Israel, o Pai vivia assim com Israel, porque o Pai separou o povo para si.
O pai chamou Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. E o pai, quando chamou Abraão, o pai tinha um plano no seu coração, o pai tinha um propósito, separar um povo para si, santificar um povo para si. E esse propósito do pai era porque ele tinha uma promessa com Adão e Eva. Quem não ouviu o livro de Melquisedeque, procure ouvir, porque aquele livro é a verdade. Ali é a verdade, o que aconteceu lá no reino do Eterno. É a verdade. Então, quando Adão e Eva caiu lá no jardim, que eles foram mandados para essa terra, e o jardim foi suspenso, o pai prometeu para Adão e Eva que ele viria, e ele nasceria de uma virgem. E ele mesmo, resolveria o problema da queda. E realmente, esse livro concorda com as escrituras sagradas. Esse livro tem base com as escrituras sagradas. Esse livro é o complemento das escrituras sagradas. Simplesmente ele foi banido porque fizeram esse tipo de coisa na palavra, aonde baniram livros da palavra. E também esse livro do Melquisedeque, ele só podia aparecer no fim, no final dos tempos, porque é o que a palavra diz, este evangelho, que na verdade não é este evangelho, é a história verdadeira, completa, aonde as escrituras sagradas, eles deixaram pela metade, e o resto eles sumiram com a história. Então, quando você vai ouvir os apócrifos, não todos, os que têm base nas escrituras sagradas, quando vai ouvir o Melquisedeque, é realmente esclarecendo o que nas escrituras você não tem condições de entender. Então, no Melquisedeque, você entende tudo, desde a guerra lá em cima, desde a rebelião, desde quando Lúcifer caiu, e quem ele era lá em cima, e por que foi a queda dele. Quem quiser maiores informações, vai lá no YouTube, ouvir o livro de Melquisedeque, que vocês saberão toda a verdade. Dizem por aí que esse livro não é verdadeiro, que esse livro é um poema, é uma poesia, que um tal de Geógenes que fez. Satanás, o anjo caído, quer ocultar a verdade, quer esconder a verdade, não quer que as pessoas escutem esse livro, não quer que se aproxime dele, não quer que busque conhecimento através desse livro, porque esse livro desmascara ele, esse livro diz realmente o que ele fez lá, realmente a queda dele, porque ele caiu, esse livro diz quem são vocês, esse livro diz quem são eles, os anjos caídos, eles, Satanás, e o seu bando, que se rebelou lá em cima, e eles morreram, eles tiveram a morte eterna. Então vocês, quem são vocês? Vocês todos que aceitam a palavra do Eterno, vocês são os anjos que também participaram da rebelião, mas vocês se arrependeram, Então quando o Pai criou o Jardim do Éden, foi para vocês, anjos arrependidos, serem recuperados no Jardim do Éden, nascerem lá, através de Adão e Eva. Então, o anjo caído foi lá, fez Adão e Eva também cair no pecado de morte, serem cortados, separados do Eterno, e roubar o reino lá de Adão, e aqui ele montou o reino da ciência do bem e do mal. Vocês lembram que as escrituras sagradas falam que lá no jardim tinha uma árvore que representava a ciência do bem e do mal? É isso aí, representava o reino de Lúcifer. Então, quando Adão e Eva comeu lá daquele fruto, Adão e Eva escolheram o reino de Lúcifer, escolheram Lúcifer como rei, escolheram ele para reinar. Em vez do Eterno, escolheram Lúcifer, porque o anjo caído colocou à prova o reino do Eterno. E quem ia decidir qual o reino melhor, o reino que deveria continuar, que era o reino que sempre foi e deveria sempre existir e sempre continuar, que é o reino do Eterno, Criador de todas as coisas, quando ficou lá para Adão e Eva decidir, porque o anjo caído se rebelou contra o Eterno, o Lúcifer, e colocou o reino dele à prova, quando ficou lá para Adão e Eva decidir, eles decidiram pelo reino de Lúcifer. Então, os pais de vocês, Adão e Eva, olha a situação que deixou vocês. Deixou vocês todos mortos, no reino da morte, com o reino morto, no reino das trevas, Lúcifer. Então, quando vocês vão ler lá o livro do Melquisedeque, ou vai ouvir o livro do Melquisedeque, vocês têm todas essas informações que ele não quer que vocês saibam, que vocês fiquem sabendo. Ele não quer que vocês fiquem sabendo. Ele não quer que vocês tenham essa informação.
porque essa informação é valiosa para todos vocês. Vocês vão se consertar na vida, vocês vão tomar um rumo nas suas vidas, vocês vão entender a questão dos dois reinos e vocês vão se decidir qual reino vocês querem estar. Porque o reino do eterno é o reino espiritual. É no entendimento da pessoa. A pessoa não vê o reino dele. A pessoa entende o reino dele. E obedece à palavra dele para herdar o reino dele. O reino de Satanás está vendo o reino dele. Está vivendo no reino dele. Está sendo usado por ele. Dominado por ele. Manipulado por ele. Controlado por ele. E vai para o lago de fogo com ele. Então é uma diferença grande você estar no reino de Lúcifer e você ser transportado do império das trevas para o reino da luz. Então você precisa conhecer esse livro, você precisa ler esse livro, você precisa ir atrás desse livro. Não deixe Satanás lhe parar, não deixe Satanás lhe impedir, fazendo você entender que esse livro não é verdadeiro, que esse livro é falso. Esse livro não é verdadeiro. O Melquisedeque é a verdade, conta a verdade. E você for ler esse livro, ou você for ouvir esse livro, você vai ver que a base dele é as escrituras sagradas. Então Lúcifer não quer que envolva com esse livro, não quer que procure saber desse livro, porque esse livro revela ele. Esse livro traz a luz da verdade, quem é ele, e de quem é esse reino, e quem é que está nesse reino, e a quem vocês servem, e a quem vocês pertencem, e que reino vocês estão. Então Lúcifer, ele é o Deus desse mundo. É por isso que eles não querem que vocês vão atrás de um livro que vai abrir a mente de vocês, abrir os olhos de vocês, para vocês entenderem o reino dele e o Deus a quem vocês servem. Então ele criou a religião, a apostasia é dele. A igreja que começou com a verdade, a palavra do eterno, mas depois o Pai permitiu que ele viesse com o engano dele, enganar as pessoas, porque o Pai permitiu exatamente para separar os que querem a verdade dos que querem a mentira. Então, a apostasia, Lúcifer fundou a apostasia, porque é realmente isso que o Pai quer, é realmente isso que o Pai permitiu. Os que vão ficar do lado dele, os que vão ficar na apostasia, os que vão aceitar a religião dele, os que vão aceitar servir ele. E os que vão aceitar as escrituras sagradas, a palavra, e não vai aceitar homem nenhum vir ensinar, não vai aceitar ir para igreja nenhuma, templo nenhum, ouvir homem nenhum, vai vir unicamente, simplesmente, ler a palavra e aprender com o Espírito Santo. Então essa é a divisão, a igreja do Espírito Santo, a palavra do eterno, a palavra do eterno. Então quem vier para ser salvo pelo Espírito Santo vai se decidir pela igreja do Espírito Santo, aonde não é igreja, local, uma construção, é o corpo de cada um. O corpo de cada um é o templo do Espírito Santo, é a igreja de Yahushua, o corpo de cada um. Então, quando o Espírito Santo fala igreja, ele não fala local determinado, ele não fala um prédio, uma casa, ele fala o corpo da pessoa, o templo do Espírito Santo é o corpo da pessoa. Então quem se assumir como o templo do Espírito Santo vai vir para as escrituras sagradas, aprender com o Espírito Santo, seguir Yahushua, ser um seguidor de Yahushua e aprender com o Espírito Santo. Então o Pai permitiu a apostasia, que é a separação dos que tiveram amor à verdade e dos que não tiveram amor à verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade. Então os que tiveram prazer na iniquidade são os da apostasia, a operação do erro, o anticristo, a igreja de Lúcifer, o anjo caído, que ele separou a igreja católica e igreja evangélica. Que ele tem o nome de Jesus para esses dois grupos de servidores dele. Os católicos, Jesus adora a imagem. Os evangélicos, Jesus, mas não tem imagem. Mas é a mesma coisa. É a mãe e a filha. Os evangélicos saíram da católica. É tanto que chamam eles de protestantes. Eles protestam o quê quando Deus é o mesmo? Quando eles adoram o mesmo Deus. Então o que o Espírito Santo tem a dizer é isso, que voltem-se,
vá ler o livro de Melquisedeque. Vão aprender a verdade. Procurem buscar a verdade. Aonde a verdade está. E vocês encontrarão a verdade. É isso que o Espírito Santo fala. Porque o Espírito Santo veio no final dos tempos para separar os escolhidos. Separar os escolhidos. Separar a noiva. Preparar a noiva. Limpar a noiva. Purificar e santificar a noiva. Pela obediência à palavra. Pelo Espírito Santo. Então, essa guerra que está havendo aí, não se iludam, ninguém se iluda. Essa guerra não vai acabar. Ela só está começando. Ela não vai acabar. Já se cumpriu a apostasia, a igreja do anticristo. O Pai já fez a divisão entre os que vão ser salvos e os que vão ser condenados. A igreja da apostasia são os que não têm o nome escrito no livro da vida. São os que vão adorar a besta. Vão receber o sinal da besta. Os que saíram dela e os que se incomodarem com ela também sairão. Esses serão os crentes carnais. Porque a noiva é a pura, é a virgem, que não se misturou com mulheres. Mulheres é a igreja. A noiva pura, a noiva virgem, a noiva santa, ela não se misturou com igrejas. Ela não tem igrejas. Ela tem o Espírito Santo. Ela tem a palavra. E eles nasceram de novo. Eles são novas criaturas. Então os crentes carnais que saíram da apostasia, que buscavam a salvação, e viram que na apostasia não tinha salvação, mas eles saíram da apostasia, mas eles também não nasceram de novo, porque também eles não tinham muito conhecimento na palavra e instrução para nascer de novo. Então esses são os carnais que vão ficar. Então o que vai acontecer? Essa guerra vai se estender, essa guerra vai se alargar. É a guerra de Gog e Magog. Vocês podem ter certeza. O rio Eufrates secando foi o sinal que essa guerra ia começar. Então essa guerra começando é o que o Espírito Santo falou. Vão se dividir, o rei do sul, o rei do norte. Um rei vai ficar a favor de Israel, outro rei contra Israel. Que no caso é o agrupamento onde eles vão se dividir. E vai ter um príncipe nessa divisão. Para cada lado vai ter um príncipe na divisão. Então, um vai ficar do lado de Israel, o outro contra Israel. E nessa situação, eles vão começar a Terceira Guerra Mundial. Israel que está sendo defendido por um rei, de repente todos vão se virar contra Israel. E quando todos vierem para cima de Israel, para destruir Israel, é onde o Pai vai entrar com providência. Mas o Pai não vai entrar com providência para salvar Israel aqui na terra, para continuar uma vida na terra. Apenas dar a vitória a Israel sobre os inimigos. Não é assim que procede. Os interpretadores da palavra estão todos errados. O Pai não tem mais vitória para Israel terreno. O Pai não tem mais aquela vida que o Pai tinha na velha aliança com Israel terreno. O Pai tinha porque era a promessa de Adão e Eva. E ao Rushua vir. E ao Rushua vir. Então o pai separou um povo, que era lá da parte de Abraão. O Pai separou um povo. Então o Pai santificava esse povo, o Pai limpava esse povo, o Pai andava com esse povo, o Pai não deixava esse povo se misturar, não deixava esse povo se contaminar, não deixava esse povo envolver com outros deuses. O Pai limpava o povo de Israel, era considerado o povo do Deus vivo, Deus único. Então o Pai guerreava suas guerras mesmo, porque o Pai limpava o povo, santificava o povo, purificava o povo de se contaminar com outros povos. Eles eram separados. Eles eram o povo do único Deus vivo. O único Deus vivo. Porque os outros deuses, tudo era anjo caído e Satanás. Então por que o Pai tinha esse propósito? Esse zelo, esse cuidado por esse povo de Israel, esse povo de Abraão?
por causa da promessa. A promessa. É tanto que quando Isaac nasceu da promessa. Então, os filhos espirituais do Eterno simbolizam Isaac, que nasceram da promessa. E também simboliza Yahushua, que também veio de uma virgem, de um milagre. Então, hoje, tudo do Pai se processa no Espírito. O Pai não tem mais nada a ver com carne nessa terra. O Pai não anda mais em carne nessa terra. O Pai não tem um propósito com um povo especial da carne nessa terra. Hoje o propósito do Pai é espiritual. É com o povo espiritual, é Israel espiritual, é salvar Israel espiritual. Hoje não é só o povo de Israel, que é o povo do Eterno. Hoje o povo do Eterno é Israel espiritual. É qualquer um que aceitar, obedecer a palavra dele, aceitar ele como o único Deus, aceitar o seu filho como seu sacrifício de salvação e aceitar a obediência à palavra. Então essa pessoa se torna um israelita espiritual. Hoje o Pai não trata com Israel carnal. Hoje o Pai trata com Israel espiritual. Hoje o Pai trata com salvação. Salvação eterna, vida eterna. E hoje é para qualquer um que aceitar a salvação em Yahushua. Todos esses interpretadores aí da palavra que está dizendo que o Pai tem salvação para Israel na carne, isso não é verdade. As suas interpretações estão todas erradas. Vocês não têm entendimento do Espírito Santo. Vocês têm entendimento de suas interpretações, dos seus estudos, de versículo por versículo, capítulo por capítulo. A palavra não se lê capítulo por capítulo, versículo por versículo, título e subtítulo. A palavra não se lê assim. A palavra não se entende com a mente natural. A palavra se entende com a mente espiritual. Quem é espiritual? Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo abre a palavra. O Espírito Santo revela a palavra. E a pessoa passa a compreender. Porque o Espírito Santo que fez compreender. O Espírito Santo que fez entender. O Espírito Santo que abriu a palavra. Então não tem condições da pessoa vir interpretar a palavra. Isso foi coisa dos anjos caídos. Isso foi coisa da apostasia do anticristo. Para fundar a apostasia, pegou a palavra e fez isso. Num único propósito. As pessoas não entender a palavra. E eles colocar alguém capaz de entender da forma que eles dizem que é, pela interpretação. E as pessoas serem levadas para esses covis e aprisionadas debaixo da autoridade, do poder e do domínio desses homens. Então hoje o Espírito Santo fala a verdade. Hoje o Espírito Santo fala a verdade. O Pai não tem salvação para Israel na carne. Vencer guerra de Israel na carne. E simplesmente dar a vitória para Israel na carne. E Israel continuar uma vida aqui no mundo. Porque o Pai venceu a guerra de Israel e Israel continua no mundo aqui, uma vida aonde foi um vencedor na guerra e a vida continua na terra. Não é a velha aliança. O Pai não anda mais nesse caminho com Israel. Hoje Israel é espiritual. Hoje é salvação para o Israel espiritual. Então o Pai tem sim uma salvação para Israel, sim. Mas é uma salvação espiritual, não é uma salvação na carne. Vencer uma guerra para Israel e Israel continuar aqui na carne. Esse mundo como vocês veem. E apenas Israel, um vencedor na guerra e continuar a vida nessa terra, continuar a vida nesse mundo e mais um livramento de guerra vencida por Israel, o Eterno deu a Israel. Esses interpretadores estão todos errados. Não acontece mais isso. Ali, o livramento que hoje o Pai tem para Israel é o livramento que ele tem para qualquer um que aceitar a palavra dele e aceitar a salvação em Yahushua. Então o livramento hoje para Israel e qualquer um que aceitar a salvação em Yahushua é a vida eterna. É a vida eterna. Como a salvação de qualquer um. A aceitar Yahushua como seu Salvador.
Então esse é o livramento que o Pai vai ter para Israel. Eles serem salvos. Eles serem salvos. Uma salvação em Yahushua. Uma salvação para a vida eterna. É essa a salvação que o Pai vai ter para Israel. Então a guerra vai sim começar. Esses dois reis do norte e rei do sul aí, que eles vão se levantar. Eles vão se levantar sim. E uma parte vai ficar a favor de Israel, uma parte contra Israel. Mas no fundo, vai ficar tudo contra Israel. É só uma situação aonde vai dar a parecer que uma dessas partes está a favor de Israel, mas não está. No final das contas, vão estar todos contra Israel. E no final das contas, a noiva já subiu e vai vir os 3 anos e meio do anticristo, do governo do anticristo. Os crentes que não forem espirituais, que não nasceu de novo, eles ficarão na terra, no governo do anticristo. Eles ficarão na terra. A noiva vai subir, quem nasceu de novo vai subir com o Espírito Santo, e os que não nasceram de novo, os crentes carnais, ficarão na terra. Ficarão na terra. Inclusive Israel também, todos ficarão na terra, porque todos são crentes carnais. Então a salvação deles vai ser dando a vida para ser salvo. Eles vão sofrer a perseguição do anticristo, que é Satanás e os anjos caídos. Eles vão sofrer a perseguição, eles vão ser perseguidos. E aquele que der a sua vida, esse será salvo. É isso que vai acontecer, tanto com Israel, como todos os crentes carnais que ficarem. O Espírito Santo diz isso porque Abraão, Israel, não é maior do que Yahushua. Porque se o povo de Israel pudesse ser salvo na carne, então Yahushua não precisaria ter vindo. E Yahushua veio, só vai ser salvo quem reconhecer ele como seu Salvador. Então por que Israel seria salvo sem reconhecer ele como seu Salvador? Porque uma promessa a Abraão anularia o sacrifício de Yahushua. E Israel ser salvo sem passar pelo sacrifício de Yahushua, sem acreditar que Yahushua é o Filho do Eterno. Por quê? O Pai faria isso com Israel. Porque o Pai passaria por cima do sacrifício de Yahushua. Que Yahushua veio dar a sua vida para quem aceita ele ser salvo. Então por que uma promessa a Abraão anularia o sacrifício de Yahushua? Israel seria salvo na carne? Eles vão ter que aceitar Yahushua. E o tempo que eles vão passar, eles vão ter que aceitar, porque vai ser a única saída para eles. Vai ser a solução para eles, é aceitar Yahushua como seu Salvador. Então a salvação que o Eterno tem para Israel e todo crente carnal que ficar, é dar a sua vida na carne. Porque quando o pai chamou Abraão, o pai falou para Abraão que ele seria pai de uma grande nação. O pai falou para Abraão que as nações da terra seriam benditas por causa dele. O pai falou a Abraão que a descendência dele seria escrava no Egito. Seria escrava de uma nação. Então, a promessa de salvação que o pai deu para Abraão foi uma salvação na carne. Foi libertar o povo dele do Egito. E essa promessa o pai já cumpriu. Quando o pai disse: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão obedeceu. E um dia o pai mostrou para ele as estrelas do céu. O pai mostrou a areia da praia. Na verdade, o pai disse se ele podia contar a areia da praia. Se ele podia contar a estrela do céu. Assim seria a nação dele. Assim seria a descendência dele. E Sara era estéril.
Sara não podia ter filho. Então, quando o pai prometeu isso a Abraão, porque o pai queria separar um povo na terra, santificar um povo na terra, para ele cumprir a promessa que ele fez a Adão e Eva, que ele viria na terra resolver o problema da queda de Adão e Eva. Então, o que o pai prometeu a Abraão, o pai já cumpriu. O Eterno falou para Abraão que por ele abençoaria as nações da terra. E o pai prometeu essa grande descendência para ele. O pai disse que o povo dele seria escravo de uma nação. Mas o pai falou até o tempo, o determinado tempo, que o povo dele era escravo dessa nação. E o pai disse que libertaria eles, salvaria eles. Então o pai cumpriu com a promessa de salvar Israel carnal. Quando o pai foi lá no Egito e libertou Israel de Faraó. Ali foi uma libertação na carne, uma promessa carnal que o pai fez para Abraão, que simbolizava os filhos dele espiritual, presos no corpo de carne, por causa da queda de Adão e Eva. Então, quando o pai resolveu coisas no Velho Testamento, é uma reflexão para o Novo. Ali, quando o pai chamou Abraão, que o pai falou que ele seria pai de uma grande nação, que ele teria uma grande descendência, e falou que eles seriam presos, eles seriam escravos de uma nação, ali já estava representando os filhos dele escravos, por causa da queda de Adão e Eva. Então, quando Moisés veio libertar o povo dele, que foi a promessa do pai se cumprindo em Moisés, que viu um libertador libertar o povo de Abraão lá no Egito, já estava mostrando que ali também se referia à libertação de Yahushua, libertando o povo dele da morte espiritual. Então, essas interpretações que essas pessoas têm da palavra do Eterno, elas nunca vão chegar a um entendimento espiritual, porque a interpretação não é entendimento do Espírito Santo. Hoje sim, agora sim, o Espírito Santo está falando que quando o pai fez uma coisa no Velho Testamento, já estava dando uma reflexão do que ele estava fazendo no Espírito. Quando ele veio salvar, quando ele veio libertar o povo de Abraão lá do Egito, através de Moisés, já estava mostrando. E Yahushua vindo libertar o povo dele da morte espiritual pela palavra. Porque a palavra revive o morto. Porque a palavra diz, todos pecaram, todos morreram e estão destituídos da glória do Eterno. Então a palavra é que revive, a palavra é que traz de volta a vida eterna. Lá no Egito foi uma libertação carnal. Simplesmente libertou de uma vida aqui na terra para outro lugar na terra. Libertou apenas da escravidão, de servir ao faraó. Depois, quando Abraão teve o seu filho Isaque, que teve uma diferença entre o filho da escrava e o filho da livre, Isaque já era uma representação de Yahushua e uma representação dos filhos nascidos de novo, uma nova criatura através de Yahushua, a palavra. Os filhos da escrava já representavam os filhos presos no pecado, dominados pela carne, mortos sem reviver pela palavra. Então, o povo de Israel
ainda que nasceram de Isaac. Ali foi só uma representação. Uma representação de Yahushua, a palavra, e os filhos que nasceriam da palavra, que teriam um novo nascimento. Então Israel são carnais. Eles não são espirituais. Eles são carnais. Eles não são espirituais. E os crentes carnais, com o Israel carnal, vai dar a vida para ser salvo. E a promessa que o pai tinha com Abraão, ele já pagou. Que não seria no espírito. Ali o pai não estava falando com Abraão de forma espiritual. O pai estava tratando com Abraão carnal. Falando de forma carnal. Que ia resolver ali carnalmente. Com a descendência de Abraão. Então o pai cumpriu com a palavra. Ele disse que eles seriam escravos de uma nação. E ele ia lá e libertaria. E ele libertou todos. Mas não foi uma libertação espiritual. Uma libertação do espírito pela palavra em Yahushua, a salvação, a vida eterna. Foi uma libertação aqui na terra. Se libertar do Egito, se libertar do faraó. E depois eles partirem para servir ao Pai em liberdade, servindo ao único Deus. Então o pai não deve mais nada a Abraão. Esses interpretadores da palavra aí, esses intérpretes da palavra, colocam a dívida no pai. Que hoje o pai vai livrar Israel, assim como o pai livrou no Velho Testamento, porque o pai tem essa dívida com Abraão. O pai não tem mais dívida com Abraão, porque a libertação na carne, o pai cumpriu. Libertou todos eles do Egito, mandando as pragas. Então Israel hoje são pessoas como outras qualquer. Pessoas que precisam da salvação como outras qualquer. Pessoas que precisam reconhecer Yahushua como seu salvador, como outras qualquer. Hoje o pai não trata Israel com especialidade nenhuma. Hoje o pai trata Israel de forma igual, sem parcialidade. Israel precisa aceitar a salvação em Yahushua para passar pelo processo espiritual. Porque hoje a salvação é um processo espiritual. É a vida eterna. É a salvação eterna. Não tem a ver mais com salvação na carne. O pai salvar na carne. O pai livrar na carne. Igual o pai livrou lá na velha aliança. Aquilo já passou. Aquilo já acabou. E o pai não tem dívida com Abraão. O que o pai falou, o pai cumpriu. O pai colocou todos em liberdade. Cercou o Egito com pragas. Até que Faraó se rendeu e libertou o povo dele. Deixou o povo dele ir. Então o povo dele foi servir ele no deserto. E foi cumprida a promessa que libertaria o povo dele. Não deixaria o povo dele escravo para sempre. Então hoje, a promessa que o pai tem com Israel é a salvação eterna em Yahushua. Assim como para todos que creem. Porque hoje a salvação é espiritual. A salvação é a vida eterna. A salvação é a eternidade no reino do eterno. Então todos passarão pelo sacrifício de Yahushua. Aceitarão o sacrifício de Yahushua. Passarão pela cruz antes de herdar o reino do eterno. Tanto Israel como qualquer um vai passar pelo sacrifício da cruz. Vai se curvar na cruz. Vai se ajoelhar na cruz. Israel e qualquer um da terra vai se ajoelhar na cruz. Vai aceitar o sacrifício da cruz. Vai reconhecer Yahushua como Salvador. É a condição para ser salvo.
E o Pai não trata Israel especial em lugar nenhum, em lugar algum. Vai se dobrar o sacrifício da cruz. Vai se ajoelhar na cruz. A salvação de Israel também é essa. Se ajoelhar na cruz. Confessar o nome de Yahushua. Aceitar Yahushua como seu Salvador. Então o que acontece? A igreja vai subir. A igreja vai subir. Vai vir o reinado do anticristo. Os 3 anos e meio do anticristo. Aí vai se processar a salvação dos carnais. De Israel também. Esse é o livramento de Israel. O livramento de todos. Da vida para ser salvo. Essa é a única salvação que vai restar depois que a igreja subir. Então a igreja está na graça. Dá a vida agora, dá a vida hoje, dá a vida aqui. Morre para a sua vida na carne. Viva uma vida em espírito, em obediência à palavra. Nasce de novo, se torna noiva de Yahushua. Então esses é o livramento que o Pai vai dar da grande aflição. O Pai vai recolher, o Pai vai levar. Os 3 anos e meio do Espírito Santo. Depois, 3 anos e meio do Anticristo. Graça, Espírito Santo. Espirituais, Espírito Santo. Carne, Anticristo. Salvação dos carnais. Isso que o Espírito Santo explica. Isso que o Espírito Santo esclarece. E não adianta seus interpretadores vir com suas interpretações. Porque a verdade, quem sabe é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade, que vai guiar qualquer um que acreditar nele a toda a verdade. Então, só vai estar livre quem ouviu o Espírito Santo e obedeceu o Espírito Santo. E for dirigido pela palavra. Porque a palavra diz que filhos do Eterno é quem é dirigido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo esclareceu porque esses interpretadores da palavra ficam aí falando coisa na defensiva de Israel, com o seu partidarismo, colocando pessoas contra, pessoas a favor. O Pai não tem partidarismo. O Pai não está contra nem a favor ninguém. Quem é do Pai não anda com partidarismo. Quem é do Pai não anda com facção. Não anda defendendo nada, ficando do lado de nada. Quem é do Pai fica do lado da palavra. E entende o que o Pai vai fazer. E não anda com a boca aberta falando que não sabe. Esse é o recado para os interpretadores da palavra.